Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Glória a Deus. Queridos, a nossa vida e a nossa caminhada com Deus, e até a vida cotidiana das pessoas, aqueles que até não conhecem a Deus, ela é feita de ciclos e estações. Posso ouvir um amém? Você já percebeu que na sua vida ela é feita de ciclos, de estações, que são marcadas por um determinado tempo? Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos no povo de Deus, no Antigo Testamento, e analisando um pouquinho melhor as Escrituras, nós encontramos ciclos de 3 anos e meio, de 7 anos, de 10 anos, de 14 anos, e até ciclos de 50 anos. Nós vemos esses ciclos acontecendo, e quando nós olhamos para a nossa vida é feita de ciclos e estações. Às vezes é um ciclo em uma empresa, uma temporada de trabalho, que você trabalhou em uma empresa. Então, existem essas mudanças de temporadas ou de ciclos nas nossas vidas. E eu e você, nós somos desafiados a sempre buscar e viver algo novo da parte de Deus. Posso ouvir um amém? Algo novo da parte de Deus. Dia a dia nós somos desafiados a viver algo novo. Quando nós olhamos o arrependimento de forma bem simples assim, queridos, para que você possa entender, o arrependimento, queridos, é quando Deus toca o nosso coração, nos convence de algo, e nós mudamos a nossa maneira de pensar e de ver a vida, sim ou não? Às vezes você via de um jeito, de repente o Espírito Santo te constrange e você passa a ver de outro jeito. A partir do momento que você passa a ver de outro jeito, você vive outro ciclo, outra temporada naquela área, sim ou não? Você já foi convencido de algo da parte de Deus e de repente você, talvez não instantaneamente, mas o Espírito Santo vai te convencendo, de repente você muda a maneira que você olha aquela situação, circunstância ou área da sua vida, e quando você muda isso, você abre um novo ciclo, sim ou não? É algo simples, queridos, que nós buscamos dia a dia sermos transformados à imagem de Cristo Jesus, que é algo na teoria simples, na prática não tão simples, mas quando nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo, nós vamos vendo de modo diferente. Consegue me entender? E esse modo é o novo de Deus, e nós vamos recebendo o novo de Deus. E eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 19. Quero contextualizar aqui um pouco. Isaías 43, queridos, faz parte da segunda grande seção do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. É conhecida como o livro da consolação, ou esse bloco é conhecido por alguns como o bloco da consolação. Essa parte é dirigida ao povo de Judá, prevendo o exílio que aconteceria na Babilônia, aonde eles seriam exilados para a Babilônia. E quando nós entramos em Isaías 43, verso 19, a palavra de Deus fala assim: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no deserto, farei rios na terra seca. Queridos, Deus anuncia que estava fazendo algo novo. Deus está consolando o povo, reafirmando a sua aliança e fidelidade, mesmo após o julgamento, que seria o exílio. Ele relembra os grandes feitos do passado, como o Êxodo, mas pede para que o povo não se prenda apenas ao passado, pois está prestes a fazer algo novo. É um comparativo, queridos, com o exílio. É um comparativo com o Êxodo. Assim como eu tirei vocês de lá, vocês foram julgados, agora vocês vão para o exílio, mas eu vou tirar vocês do exílio. Era isso que Deus estava fazendo, relembrando o passado para algo novo que Ele estava prestes a realizar. Consolando o coração do povo. Essa coisa nova é a promessa de um novo livramento. Assim como Deus abriu o mar, Ele agora abriria um novo caminho no deserto, sinalizando uma nova libertação. Deus, ele faz questão de relembrar as coisas do passado, mas Ele fala: estou fazendo algo novo. Estou fazendo algo
novo. E ele fala no texto, não percebem? Aqui, queridos, precisamos entender algumas coisas. Você quer viver o novo da parte de Deus, sim ou não? Uma nova estação, sim ou não? Então eu e você precisamos estar atentos. Ele está falando ao povo, ele fala, eu já comecei. Vocês não perceberam? Eu e você precisamos estar atentos ao mover de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Olha o que Eclesiastes capítulo 8, do versículo 5 ao 6 nos fala. Olha que interessante esse texto, queridos. Quem guarda um mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Versículo 6. Porque há um tempo e um modo para todo o propósito. Porque grande o mal que pesa sobre o ser humano. Queridos, para todo propósito existe um tempo e um modo. Deus, ele trabalha por propósitos. Posso ouvir um amém? Ele não deixa as coisas soltas, ele trabalha por um propósito. E o propósito tem o tempo e o modo. O tempo é quando e o modo é como. Então existe propósito, tempo e modo. E o texto fala, o coração sábio discerne o tempo e o modo para todo o propósito. Preste atenção aqui, é o coração sábio e não o coração inteligente. É o coração sábio. O coração sábio discerne o propósito, o tempo e o modo. O coração sábio, ele discerne o propósito, o tempo e o modo. Essa palavra conhece, queridos, o coração sábio conhece, essa palavra, queridos, é a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 4, com o sentido de coabitar. Quando o texto bíblico fala, Adão conheceu a Eva, e nasceu Caim. Consegue me entender? Esse conhecer, a palavra no original é iada. Iada, ela fala de relacionamento íntimo. Consegue me entender, sim ou não? É usado até para coabitar, relação sexual, conhecimento íntimo, onde duas pessoas se conhecem de forma íntima. É um conhecimento relacional. O coração sábio conhece o tempo e o modo. Como fazemos para perceber esse novo? É através desse conhecer relacional, é o conhecimento íntimo que eu e você desenvolvemos com o Espírito Santo de Deus, que nós desenvolvemos com Deus. Nós conhecemos, queridos, através de um relacionamento, através muitas vezes até de um mover profético da parte de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. É um conhecer relacional, não intelectual. O conhecimento de Deus, preste atenção, é um conhecimento relacional, não intelectual. Você pode ter um monte de conhecimento intelectual bíblico. Se você não conhecer a Deus no seu dia a dia, se Ele não se fizer vivo no seu dia a dia, você vai ser somente um intelectual. O que nós chamamos de teólogos de escritório. O cara constrói a sua casa, o seu castelo de marfim nas academias e não sabe nada o que se relacionar com Deus e com pessoas. É o conhecimento relacional, aonde Deus ele faz a diferença no seu dia a dia. Consegue me entender, sim ou não? É esse conhecer. O texto de Isaías continua, perceba. Olha que interessante, perceba uma coisa. Não é um discernimento, queridos, vindo da minha e da sua experiência. O coração sábio conhece o tempo e o modo. Ele conhece, ele discerne. E não é um discernimento vindo das nossas experiências. É um discernimento que nasce do relacionamento com Deus. É as tomadas de decisão que brotam de um relacionamento com Deus.
Esse relacionamento me leva a uma dependência de Deus. Repete assim comigo, dependência. No relacionamento com Deus, queridos, o Espírito Santo vai nos levar a eu e você sermos dependentes dEle. E às vezes o nosso fracasso, queridos, ele nasce do nosso último sucesso com a nossa experiência. Porque às vezes eu fiz alguma coisa aqui e deu certo, e eu acho, e levo essa experiência para esse novo tempo, e acho que vai dar. Não, já fiz uma vez, vai dar certo. E às vezes aqui, o Espírito Santo quer te colocar coisas novas. Isso nos leva a ser dependentes de Deus. Só que o que nós queremos? Nós queremos um caminho linear. Existe o A, e eu quero chegar no B. E eu quero tomar decisões lineares. Ah não, se eu fizer isso, eu vou ter esse resultado. E o Espírito Santo falou o quê? Eu quero guiar você pelo caminho. Consegue me entender, sim ou não? Por isso que é um relacionamento que me leva à dependência. Somos dependentes dEle. Olha o texto de Isaías, queridos. 43:19. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Isso é algo impossível, sim ou não? É algo impossível, queridos. Como no Êxodo foi algo impossível. Algo que só Deus pode fazer. Sim ou não? Assim como algumas coisas que Ele tem falado a você. Só Ele pode fazer. Deus tem colocado coisas no seu coração que só Ele pode fazer. Sim ou não? Às vezes é a transformação de um parente, alguém que você está orando, às vezes é um milagre que você precisa, ou algo que Deus depositou no seu coração, você olha, queridos, é só Ele. É só Ele. Humanamente é impossível. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Queridos, o novo nascimento é algo sobrenatural. Posso ouvir um amém? A mudança, queridos, a transformação interior, queridos. Se você olhar para a sua história e você se conhece bem, eu gosto desse exemplo, vou continuar dando. Se você se conhece bem, bem mesmo, você sabe que você está aqui por um milagre. Porque Ele abriu os teus olhos. Porque você era ruim de lida, cabeça dura, você se achava. Sim ou não? Se você está aqui hoje, porque Deus fez um milagre. Porque o bicho ruim que você era. E se você falar, não pastor, não era, então você não se conhece tão bem. Os teus olhos não foram abertos. Você está debaixo do engano. A história da igreja ao longo dos anos é uma história sobrenatural, queridos. A sua conversão é algo sobrenatural. É a ação direta de Deus, de um Deus que faz o impossível. Queridos, Deus faz o impossível. Muitas vezes fazemos uma leitura da vida, queridos, de forma muito naturalista e materialista. Queridos, o espírito desse século é um espírito naturalista e materialista. Tudo é natural, tudo é natural, tudo é natural. E tudo é material, só creio naquilo que eu posso pegar. E nós fazemos uma leitura da vida nessa ótica. Mas se você nasceu de novo, você recebeu o Espírito de Deus, então eu e você não vivemos só nesse plano, nessa realidade. O impossível passa a ser possível. O impossível passa a ser possível. Você acredita que Ele pode? Sim ou não? Então, se você acredita que Ele pode, você é desafiado a andar por fé. Porque o justo viverá pela fé. Olha o que Hebreus, capítulo 11, verso 1 nos fala.
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha como que a NVI traduz, queridos. Ora, a fé é a confiança, repete assim comigo, confiança. Confiança daquilo que esperamos, e a certeza das coisas que não vemos. A palavra certeza, na tradução, ou confiança, é essa palavra aqui, ó. Ato de colocar ou estabelecer sob. Algo colocado sob, base, fundação. Aquilo que tem um fundamento e é firme. Confidência, forte confiança, segurança. E existe uma grande diferença entre acreditar e confiar. Existe uma grande diferença entre acreditar e confiar. Você acredita que Deus pode fazer, sim ou não? Acredita? Você confia que Ele vai fazer na sua vida? Há uma grande diferença aqui, queridos. Eu li uma vez uma história, queridos, de um equilibrista, que ele ia passar uma grande distância na corda bamba, assim. E está lá o repórter vendo, e ele vai lá com o bastão, e ele passa a corda bamba, desce lá, conversar com o repórter, ele olha para o repórter e fala assim, você acredita, você crê que eu posso passar de um lado para o outro carregando um carrinho de mão? Ele fala, não, você é o melhor do mundo, claro que você pode. E ele vai lá com o carrinho de mão, e ele passa pela corda bamba com o carrinho de mão. Ele desce e vai falar com o repórter, nossa, você é muito bom, você é o melhor. Ele fala assim, você acredita que eu consigo passar com uma pessoa sentada no carrinho de mão? Você crê nisso? Ele falou, creio, você é o melhor. Você pode, você consegue. A gente viu as suas habilidades, eu creio que você pode. Então sobe no carrinho de mão. Ele acredita. Mas será que ele confia? Acreditar, queridos, é um assentimento mental. O repórter acreditava na capacidade do equilibrista, com base nas suas evidências visuais e lógicas. Ele viu ele fazer. Não custava nada para ele dizer assim, eu acredito. Agora, confiar, queridos, exige uma ação, exige vulnerabilidade e entrega pessoal. Confiar seria subir no carrinho de mão e colocar a própria vida nas mãos do equilibrista. Você acredita que Deus é o Deus do impossível? Amém? Sobe no carrinho de mão. Larga o controle da sua vida e confia nele. Se coloque em um lugar de vulnerabilidade. Você já viu a ação de Deus, sim ou não? A gente já viu Deus abrir o mar, queridos. Agora, será que a gente confia mesmo? A fé é a confiança. Queridos, se a gente for fazer um diagnóstico, queridos, e eu falo isso com muito carinho, porque é aquilo que bate, a vara que bate em Chico, ela bate em Francisco. Se a gente fizer uma análise, queridos, todas as vezes que nós estamos ansiosos, preocupados, nós não estamos confiando no autor da vida. Todas as vezes que somos pegos angustiados, preocupados, tentando dar um jeito na nossa vida, nos descabelando, quase morrendo, é porque eu e você, talvez não temos coragem de subir no carrinho de mão. Por isso que muitas vezes, queridos, acreditamos, mas não confiamos.
Acreditamos que Deus pode fazer, mas muitas vezes não confiamos a ponto de nos entregar. Por que nós não nos entregamos, pastor? Porque nós somos obstinados pelo controle. Nós somos obstinados pelo controle, nós amamos o controle. Nós amamos ter a nossa vida sobre o nosso controle. Por isso, queridos, eu e você precisamos aprender a entrar naquilo que eu chamo do mistério. Para confiarmos, precisamos entrar nesse mistério de Deus. Mistério não é sair rodando assim, queridos. Pode acontecer, Deus faz, não estou dizendo que não acontece. Mas mistério, queridos, é eu e você sentados naquele carrinho de mão. Em uma zona que nós não temos controle. Mistério é acreditar e confiar em ação, onde perdemos o controle e somos guiados por Deus. Aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Ser guiado, queridos, é sentar no carrinho de mão. Eu e você, nós podemos viver no controle das nossas vidas ou no fluir da parte de Deus. Podemos viver tentando controlar tudo e todos ao nosso redor, ou podemos entrar em um fluir de Deus, aonde somos conduzidos por Ele. Olha o que Mateus 19, versículo 21 e 22 nos fala. Texto muito conhecido do jovem rico. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai e vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, o texto fala que Jesus amou esse jovem, ele tinha a sua vida sob controle. Esse jovem, ele entrava onde o dinheiro comprava, sim ou não? Ele tinha a sua vida estável, controlada, ele tinha um bom status social, ele podia ter acesso a várias coisas, só que ele decidia aonde ele ia. Ele decidia, queridos. O dinheiro abria as portas e ele decidia como que ele queria caminhar e para onde que ele queria ir. Ele tinha o controle. Jesus olha para ele e fala o quê? Venha e siga-me. Seguir a Jesus, queridos, é entrar nesse mistério. Esse era o novo de Deus para a vida daquele jovem, queridos. Imagine, preste atenção aqui. Imagine o que esse jovem viveria andando com Jesus. Imagina o que ele veria andando com Jesus. Imagine as experiências, a vida que ele teria andando com Jesus. Venha aí, siga-me. Ele creu em Jesus, mas ele não confiou. A ponto de abrir mão daquilo que ele tinha maior valor. Aquilo que tinha maior valor na vida dele. Aquilo que controlava a sua vida. Ele precisava entrar no mistério de Deus. Na era em que vivemos, nós precisamos repetir isso para nós mesmos, e às vezes em alto e bom som, queridos. Jesus não é o nosso seguidor. Jesus não é o nosso seguidor. Não é Jesus que nos segue. Somos nós que seguimos a Ele. E mais, depois de segui-lo, nos tornamos discípulos. Queridos, em uma era onde todo mundo faz o seu plano, já tem a sua vida estabelecida, eu vou para cá, e Jesus venha me abençoando, Jesus venha me abençoando. Nós precisamos dizer em alto bom tom, não é Jesus que nos segue, nós seguimos a Jesus. Você crê que Deus é um Deus inteligente, sim ou não? Você crê que Deus é um ser pensante, sim ou não? Você crê que Ele é Senhor sobre a sua vida? Então você perdeu a autonomia. Não é mais você que decide.
Preste atenção aqui, se você está falando que você segue a Jesus, e Ele é Senhor, você perde a sua autonomia, a sua capacidade de decisão, porque existe um cabeça sobre a sua cabeça. Eu e você seguimos Ele. E depois de segui-los, nos tornamos os seus discípulos. Lucas capítulo 14, verso 27. E quem não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu? Queridos, não pode. Não é talvez possa, é não pode. É algo impossível, não acontece, não existe. Uma hora, queridos, ou outra, os planos são colocados na mesa. Você é discípulo de Jesus, sim ou não? Você quer entrar no novo de Deus, sim ou não? Os seus planos e os planos de Deus vão ser colocados na mesa. Aí é a hora de eu e você tomarmos a nossa cruz. Negar a nós mesmos e entrarmos no novo. E se não entregamos, queridos, muitas vezes não é porque não acreditamos ou até não cremos em Jesus. É porque muitas vezes não confiamos. É porque queremos e lutamos pelo controle. Queremos o controle de tudo e de todos. E eu quero te desafiar. Se jogue no novo. Muitas vezes é pelas dores da nossa alma, expectativas criadas erradas, nos machucamos, porque achávamos que era uma coisa e era outra, e Deus querendo tratar o nosso coração, nós endurecemos o nosso coração, nos machucamos e falamos, eu não confio mais. Eu vou tocar a vida do meu jeito. Queridos, mas nós precisamos de cura, para que a gente possa cair de cabeça e confiar. Aquele que não for como uma criança, queridos. Mais uma vez, queridos, saia do controle. Desde criança, queridos, nós queremos controlar. Desde criança, queridos. Às vezes a gente chega em casa, queridos. Chega para as crianças, vou expor um pouquinho a Analice aqui. Ela está aqui. A gente chega para as crianças e fala para elas, chegar em casa, escovar os dentes, tomar banho e deitar. Vai primeiro a Analice, depois a Aline, depois o Alisson tomar banho. A ordem foi dada, ok? Eles falam, não, pode o outro ir primeiro, vai aquele, não pode fazer isso. Não. A ordem foi dada, o que nós queremos? Nós queremos essa sensação de controle, de dizer o que eu quero fazer. Desde criança nós temos isso. E quando a gente fala, queridos, é para quê? Para ter a sensação de controle, sou eu que controlo. As crianças não têm essa consciência, mas você olhando para elas é isso. Eu que controlo. Então eu digo como fazer. Mudam a ordem só pela sensação de controle. E aqui nascem as frustrações, preste atenção. Sabe por quê? Sabe um dos porquês que existe muita gente frustrada dentro da igreja? Porque elas estão fazendo ou fizeram algo que o pai não pediu. A ordem era uma, a direção era uma, eles fizeram outra. Quando você chega para uma criança, você dá uma ordem e fala para ela assim, eu quero que você faça isso. Se elas não fizerem, nós vamos educá-las. Sim ou não? Sim ou não? E educar é o quê? Educar é frustrar. Uma vez ouvindo um educador, ele deixou bem claro, educar é frustrar. Se uma criança fala, eu quero pegar a faca, então na mente dela está assim, eu vou lá pegar Você como adulto, você vai falar o quê? Não vai pegar, você vai frustrar ela. Ela queria fazer algo e você vai frustrar ela. Às vezes a gente quer fazer algo, Deus vem e nos frustra, porque não é tempo, não é modo, não é o que eu quero para você fazer. Só que daí a gente se frustra e põe a culpa no outro, e discerne tudo de forma natural e material, naturalista e materialista. Começa a colocar a culpa nos outros, mas o próprio Deus nos fere. E o próprio Deus nos frustra. Por isso que o autor a Hebreus vai falar, filho meu, não desmaie. Quando Deus disciplinar. Imagine, a disciplina de Deus vem a ponto de você quase desmaiar. Aleluia.
E isso vem porque somos filhos. Se estamos sem disciplina, é como se fôssemos bastardos. Educar é frustrar. Deus faz isso, ou o Pai faz isso porque é mal? Não. É porque não queremos que ninguém esteja sobre nós. Isso está dentro da gente. Nós não queremos ninguém mandando em nós. Por isso que a frustração é o filho invertendo a história. Fazendo coisas que o pai não pediu para fazer. Volto a repetir, o pai não é o nosso seguidor. Nós que seguimos a ele. Queridos, pensa numa coisa que o homem natural não gosta, é alguém sobre a cabeça dele. Sim ou não? Não gosta, queridos. Não gosta. Ninguém manda em mim. E quando Jesus tenta ser Senhor, o que você fala? Não. Fale assim, graças a Deus, pelo Espírito Santo, que converte um cabeça dura, como eu. Aleluia. Como entrar no novo? Não tenha medo. Josué capítulo 1, verso 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Querido, Josué estava diante de um grande desafio, substituir a Moisés, o legislador, o maior líder do povo. O povo de Israel estava prestes a entrar num novo tempo, era um tempo de conquista. A segunda geração é a geração da conquista. A primeira geração de Moisés é a geração dos libertadores, queridos, a geração dos legisladores, aqueles que edificam, que fazem a fundação. A segunda geração é a geração de Josué, a geração que vai para a guerra, que conquista, que entra na terra prometida. E nessa geração, Deus tem que olhar para eles e falar o quê? Não tenham medo. Não tenha medo. Estão prestes a entrar em uma nova estação, não tenha medo. O medo nos prende, nos amarra, nos faz eu e você desconfiarmos de Deus. O medo faz a gente discernir a vida de modo errado. Queridos, qual foi o primeiro sentimento que entrou no homem depois que ele caiu? O medo. Essa lente de medo, queridos, faz a gente sempre estar na defensiva, estar nos protegendo, medo que as pessoas nos machuquem, medo de tomar decisão errada, medo de fazer as coisas, e nós vamos nos autoprotegendo, andando para trás, em vez de andar para frente. O medo faz como um campo de força, talvez invisível, algo que é como uma casca na vida da pessoa, que nem o amor de Deus não entra na vida dela. Ela sempre está se protegendo, sempre está na segunda, sempre está olhando as pessoas de forma desconfiada. Estão falando de mim, é medo. Por isso, não tenha medo. Não discirna as coisas de modo natural. Olha o que 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 nos fala. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. NVT, nova versão transformadora. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Eu e você somos seres espirituais, posso ouvir um amém?
As coisas de Deus não se discernem de modo natural. O novo de Deus não se discerne de modo natural. Quando vamos entrar em uma nova estação, não podemos entrar de forma racional ou emocional. Nós precisamos discernir no Espírito, ouvindo a voz do Espírito. Nós temos uma ferramenta de gestão, queridos, que se chama percas e ganhos. Alguém já ouviu falar? Se for tomar uma decisão, você coloca lá percas e ganhos, escreve as coisas para ver uma boa tomada de decisão, mas nas coisas de Deus isso não existe. Olha um exemplo, queridos. Atos capítulo 20, versos 36 e 38. Preste atenção aqui. Tendo dito isto, ajoelhando-se Paulo, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito. Não mais verão o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Esse aqui é um trecho extremamente importante da caminhada e das viagens de Paulo. Quando ele está querendo subir a alto escalão romano, ele quer chegar na cabeça do Império Romano, ele quer se entregar à morte como um mártir, para conseguir evangelizar o alto escalão do Império Romano. Você lendo Atos, aparentemente Paulo busca o martírio, ele busca morrer pela causa. Você vê ele indo, queridos, ele indo, até o ponto de ele chegar diante do profeta Ágapo, o profeta Ágapo pegar uma cinta, amarrar os braços e as pernas e falar assim, vamos fazer isso com o dono desse cinto. E o dono desse cinto era Paulo. Se Paulo analisasse a vida dele, queridos, racionalmente entre percas e ganhos, você acha que ele ia ir? Não! Se ele analisasse pelo conforto da vida dele, pela vida, não, Deus tem uma vida em abundância para mim. Não, você acha que ele ia ir para isso, para o desconforto, queridos, para a entrega da sua própria vida? A ponto da última carta, os últimos escritos de Paulo, que é 2 Timóteo, ele vai falar, a minha vida está sendo entregue como libação, eu estou próximo ao meu fim, eu vou ser martirizado pela causa. O grande apóstolo, queridos, no fim dos seus dias, pedindo para um companheiro de ministério trazer uma túnica, porque ele passava frio na prisão. Se ele calculasse percas e ganhos, ele não tomaria essa decisão, mas ele foi guiado pelo Espírito. As coisas de Deus se discernem, só que eu e você discernimos segundo o nosso conforto. O que é melhor para mim? Às vezes nas tomadas de decisão de grupos, a gente tem que tomar alguma decisão, geralmente as opiniões não é o que eu entendo da parte de Deus, é o que é mais confortável para mim, é a minha opinião. Porque nós lutamos pelo controle e pelo conforto. Outro exemplo é o próprio Pedro. Jesus falando, imagine Jesus, queridos, Jesus, você ama Jesus, sim ou não? Você ama Jesus? Imagine Jesus, você com Jesus, ele falando assim, o Filho do Homem vai subir a Jerusalém, vai ser entregue aos gentios, eles vão bater nele, vão cuspir nele, vão maltratar, e ele vai morrer. Pedro olha para aquilo, ele faz percas e ganhos. O que a gente ganha, o que a gente perde? O que ele faz? Pega Jesus pelo braço e fala o quê? Traz ele para fora e fala o quê? Você não vai fazer isso. Você está louco. Você tem que conquistar o reino para mim ser teu primeiro-ministro. Era isso que Pedro esperava. Não. Jesus pega Pedro, volta para a roda com eles, aparentemente o texto fala isso. Para de frente com eles assim e fala assim, o que para Pedro? Afasta de mim, porque você pensa igual homens. Você pensa de modo natural, você pensa como todo mundo pensa, você só está interessado em você, Pedro. A sua opinião é baseada naquilo que vai ser melhor para você.
Era isso que Jesus estava falando. Por isso, queridos, não busque controlar nem circunstâncias, nem pessoas. Muitas vezes, queridos, circunstâncias, elas saem do controle. E a fé, preste atenção aqui, com carinho. A fé não é para mudar circunstâncias. A fé pode mudar circunstâncias, só que a fé não é uma ação para mudar circunstâncias. A fé, queridos, é para que eu e você possamos seguir a Jesus. Preste atenção em mim. Fé é para que eu e você possamos seguir e confiar em Jesus. Onde nós podemos fechar os nossos olhos e sentar naquele carrinho. É fé. Só que nós reduzimos fé à mudança de circunstância. A fé, queridos, é para eu e você sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. A fé é para eu e você perdoarmos. A fé é para eu e você amarmos. A fé é para que a gente possa se relacionar. A fé é para a gente viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque muitas vezes Deus não está interessado em mudar circunstâncias, queridos. Deus está interessado em mudar o nosso coração. E se o nosso coração mudar, queridos, não interessa se a circunstância mudou ou não. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos exercer fé para nos deixar mais confortáveis. Fala um amém aí para mim achar que você está acreditando. Ou é só comigo que acontece isso? Às vezes, queridos, muitas vezes as nossas orações são para manter a homeostase. Quando a gente fala de fisiologia, o nosso corpo ele luta para manter a homeostase entre as células. Sabe, uma zona confortável. Quando você vai para a academia, você quebra a homeostase. E é desconfortável, 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 desconfortável. Mas tem um ganho lá na frente, sim ou não? Então você quebra a homeostase, ela cresce um pouco, vai crescendo, vai desenvolvendo. Há uma adaptação fisiológica no seu corpo. Só que quando está sendo quebrada a homeostase é extremamente desconfortável. Existem uns loucos que gostam, mas a maioria não. Amém? Um ser normal não gosta, existe. Ok? Vai quebrando e a gente vai. Sim ou não? Só que geralmente as nossas orações são para quê? Para manter a Deus, me deixa aqui que está tudo bem. Uma zona confortável, mas é na quebra da homeostase que crescemos, desenvolvemos, somos, senão, queridos, nós vamos atrofiando. Por isso, queridos, não queira controlar as circunstâncias pela sua fé, você vai se frustrar. Mas eu orei e não aconteceu. Mas não é o que você orou, é porque você orou. Deus vai te levando, vai te esticando, vai trabalhando com você. Sim ou não? Ou você acha, queridos, que nós, assim, eu e você, simples seres humanos, para sermos moldados à imagem de Cristo Jesus, seria um processo fácil? Esse processo é deificação na teologia, aonde nós vamos sendo moldados à imagem de Deus. Jesus é Deus, sim ou não? Senão você vai achar que é heresia. Se Jesus é Deus e eu e você estamos sendo transformados à imagem de Deus, nós estamos ficando mais parecidos com Deus. É o processo de deificação, ao contrário do processo de encarnação. Cristo era Deus e se fez homem, agora o homem está se formando Deus. Parece heresia, mas não é. Eu e você estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Mas se você se conhece muito bem, o estágio que você está, o moldar de Deus, para eu e você sermos transformados em Cristo Jesus, você acha que ia ser assim um processo assim, de boa? A gente seria muito ingênuo. Olha o que Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao 18 nos fala.
Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita das oliveiras decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam, do aprisco e nos currais não haja gado. Mesmo assim eu orarei ao Senhor para que Ele mude minha circunstância. Não é isso que o texto fala. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Consegue me entender? Pastor, Deus não pode mudar circunstâncias? Pode, queridos. Eu estou enfatizando que não é o foco da sua fé. Deus, Ele pode fazer mudanças de circunstância? Pode. Mas, queridos, discirna, olha a sua história, olhe para trás. Nos momentos mais difíceis da sua vida, foram os momentos, queridos, de maior profundidade na sua transformação, sim ou não? Nos momentos mais doloridos, queridos, mais difíceis, que você achou que você não ia passar, que você achou que não ia conseguir, quando aquele momento passa, você olha para trás e você percebe que você saiu mais parecido com Jesus. Imagine, queridos, imagine se Deus aliviasse, você que já tem uma longa caminhada com Deus, imagine se Deus te aliviasse da dor, quem você seria hoje? É quase uma loucura a gente pensar isso. A circunstância difícil que você está passando hoje, ela está moldando Cristo em você, se você não azedar. Consegue me entender, sim ou não? Não controle pessoas. Pessoas são livres, queridos, para vir e para vir. No propósito de Deus, pessoas vão vir e pessoas vão ir e pessoas vão vir. Olha o que João capítulo 3, verso 8 nos fala. Isso aqui é para você, líder de grupo familiar, você que cuida de pessoas, preste atenção aqui. O vento sopra aonde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, ele vem, nem para onde vai. Assim é todo, não é alguns, é todo o que é nascido de Deus. Pessoas nascidas do Espírito, elas vêm e vão guiadas pelo Espírito de Deus. Aqui é a parte desafiadora do discipulado, queridos. Não aconselhamos segundo percas e ganhos, aconselhamos segundo o soprar do Espírito sobre a vida da pessoa. E nós não controlamos isso, por isso que pessoas vêm e vão. Ah, mas eu cuidei tanto e ela foi, se está no propósito de Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus levou, guiou, está crescendo, frutificando, glória a Deus. Eu fiz parte no processo sobrenatural na vida de uma pessoa, isso nos basta. A minha pergunta, vamos entrar no novo de Deus? Isaías 43, verso 19. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no deserto e farei rios na terra seca. Estamos às portas do novo de Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar? Gostaria de chamar a equipe de louvor. Gostaria que você tirasse um tempo para você orar, enquanto eles ministram uma canção. Tire um tempo para falar com Deus e peça que o Espírito Santo traga esse discernimento do propósito, do tempo e do modo, para que você consiga olhar para as áreas da sua vida,
compreender o propósito, o tempo e o modo, aquilo que Deus está realizando e vai realizar. E perceba, Ele já começou algo. Peça para Ele, Espírito Santo de Deus, testifica isso. Ele habita em nós. Enquanto eles cantam uma canção, fale com Deus agora, queridos. É um momento entre você e Deus, em nome de Jesus.